Boa noite. Todo mundo está me ouvindo? Bacana, legal. Gente, eu queria começar, né, agradecendo a presença de todo mundo, né, por estar investindo, né, o tempo de vocês para estar aqui com a gente, falando sobre esse tema, que é um tema não à toa com esse nome, né, Desafios do Diagnóstico, porque é um tema extremamente desafiador, né, e essa uma das mensagens, né, que eu quero trazer aqui, para mostrar que é desafiador para o paciente, é desafiador para a família, mas é desafiador também para a gente, enquanto equipe técnica, né? Então, a ideia de hoje é a gente estar falando um pouco sobre isso, estar falando um pouquinho sobre diagnóstico diferencial, desse tema que está tão em voga, né? A gente está falando, né, fala bastante sobre isso, a mídia tem trazido muito isso, e é desmistificar alguns pontos, né? Mari vai falar, no segundo momento, sobre o tratamento, alguns desafios, e para, enfim, já está tentando estar lançando luz, né, e tornando isso um pouco mais claro e mais acessível, que eu acho que é a melhor forma da gente cuidar do outro é através do conhecimento e de uma forma simples e descomplicada. Beleza, vamos lá então. Desafios do diagnóstico, né, do transtorno de personalidade borderline. E nesse bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é de fato o transtorno de personalidade borderline. Quando vocês virem esse TPB, é transtorno de personalidade borderline, só para não ficar repetindo, né? O nome que é um pouco grande. Falar um pouquinho sobre o raio-x do transtorno de personalidade, trazer alguns dados sobre a prevalência, sobre alguns pontos que chamam a atenção da gente e que reforçam a necessidade do cuidado, né, no que diz respeito a esse tema. Falar um pouquinho da história, né, que a história eu acho que é a melhor forma da gente desmistificar e compreender melhor algo que acontece no presente, olhando um pouquinho para trás, entender se isso realmente é novo, porque eu ouço falar muito que é um tema, que é uma doença da modernidade, que é uma doença que é nova, que é moda. Então, eu estou trazendo aí alguns dados para mostrar para vocês que, na verdade, não é. É algo que já tem assim algumas décadas, né, que vem se falando sobre isso. Então, trazer um pouquinho desses dados, né, falar um pouquinho sobre alguns marcos históricos. Falar sobre personalidade porque é interessante. A gente fala sobre o transtorno de personalidade, mas nem a personalidade a gente entende direito o que é, né? Tem algumas dúvidas, tem alguns conceitos equivocados. Então, vou falar um pouquinho, porque eu acho que antes a gente falar do diagnóstico, e antes da gente falar do transtorno de personalidade borderline, vamos falar um pouquinho de personalidade, né? O padrão de desregulação, né, eu quis trazer aqui, nesse encontro de hoje, falar sobre algumas características, eu não quis trazer coisas muito técnicas, né, falar sobre critérios diagnósticos, eu acho que não é o propósito da gente. Então, trouxe esse padrão de desregulação, que vocês vão ver que isso é um ponto muito importante e crucial na identificação do transtorno de personalidade. Falar também sobre alguns principais diagnósticos diferenciais, né? Alguns diagnósticos que se confundem muito. Sobretudo, a gente vai falar um pouquinho mais aí do transtorno de bipolar do humor, né? Que é uma confusão. E aí a gente finalizar com a conclusão, né? Do que é mais importante da mensagem que fica aí sobre esse tema. Vamos lá, então. Então, começando sobre o que é o transtorno de personalidade borderline. Tem várias definições, tá? Mas essa é uma definição que eu mais gosto, assim, que eu acho que deixa mais claro, é mais objetiva e concreta, que é basicamente essa: é uma condição psíquica caracterizada por um padrão de comportamento instável, reativo e desregulado. Condição psíquica caracterizada por um padrão de comportamento instável, reativo e desregulado. E eu já trago uma primeira informação, né? O transtorno de personalidade borderline não é algo que acontece de vez em quando, é um padrão, né? Então, o paciente ele apresenta um padrão de comportamento que é hipersensível, que é instável, que é crônico, né? E impõe ao paciente um grande sofrimento psíquico, traz prejuízo na sua funcionalidade, e expõe ele a uma série de riscos, né? Que a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, essa é uma informação muito importante. Ele é um padrão de comportamento que se repete, inclusive, para a gente falar um pouquinho mais lá na frente sobre a diferenciação, né, com outros transtornos que são mais pontuais. Então, o padrão de comportamento é crônico, persistente, instável, reativo e desregulado. E aqui o raio-x, né, do transtorno de personalidade. Eu acho que nada melhor do que a gente trazer alguns dados para mostrar o porquê que é importante, né? Eu sei que todo mundo sabe, né, se vocês que estão aqui, de alguma forma, né, querem entender, querem compreender um pouco mais sobre o transtorno de personalidade,
mas acho que quando a gente traz alguns dados, assim, né, do qual é o panorama desse transtorno no mundo, torna mais clara, mais palpável, né, a necessidade da gente estar aqui nesse momento falando sobre isso. Então, segundo a Associação Americana de Psiquiatria, né, é um dado de 94, certamente, inclusive aí trazendo até para a nossa realidade, isso já mudou, isso já é maior, mas, segundo o último levantamento, 4 a 6% da população mundial apresenta o transtorno de personalidade borderline. Então, assim, é muita gente, muita gente. Imagine aí, 4 a 6% da população mundial. E dentre as características, né, principais, em relação ao seu início, né, ele se dá muito ali no final da adolescência, início da idade adulta, e vocês vão entender lá na frente por quê que é isso, porque exatamente é nessa transição, nessa fase, que a personalidade ela começa a se concretizar. Então, a gente já pode falar numa personalidade estável e que caracteriza o transtorno. Então, por isso que a prevalência maior do aparecimento dos sintomas, né, nesse final da adolescência, início da idade adulta, a maior prevalência é em mulheres, ou seja, 75%, né, dos pacientes que apresentam o transtorno de personalidade são mulheres, apenas 25%, né, são homens. Então, assim, já dá uma outra informação extremamente importante para a gente. Dos pacientes ambulatoriais, 10% desses pacientes são portadores desse transtorno. Esse dado é interessante, o próximo, que é de 15% a 20%, isso varia, a depender da fonte, 15% a 20% dos internamentos possuem um transtorno de personalidade, borderline, e Eugênia, que está aqui também, que faz parte do programa comigo, não me deixa mentir que, se a gente parar para pensar, é mais ou menos essa a estatística mesmo, assim, né? Considerando principalmente que a gente lida com pacientes mais graves, às vezes gera uma dúvida, falou, é porque internados são maiores do que ambulatoriais? Porque, assim, são pacientes que, eventualmente, precisam de um cuidado mais intensivo, né? Que se expõem a um risco muito maior. Então, consequentemente, no contexto de um internamento, a prevalência acaba sendo muito maior, porque a gente acaba lidando com pacientes mais graves, né? Até 50% dos pacientes internados apresentam traços. Isso aqui é importante. O que são isso, traços? Para vocês terem uma ideia, a gente está falando hoje do transtorno de personalidade borderline, mas existem 10 transtornos de personalidade, né? Ou seja, se a gente parar e ler os 10 transtornos, fatalmente, todos nós aqui, a gente vai se identificar com um traço, com uma característica ou outra. Porque não basta apenas, lembrem do que eu falei lá atrás, é um padrão de comportamento repetitivo e disfuncional. Então, entre todas as características dos critérios diagnósticos, se você tiver uma, não quer dizer que você tem um transtorno. Então, quando você tem uma ou outra característica, mas que não preenche critérios para constituir o diagnóstico, a gente diz que o paciente tem traços, né? Ou seja, é um traço de uma impulsividade, é um comportamento de risco que é persistente, eventualmente é um sentimento crônico de vazio. Então, é isso que a gente chama de traços. Ou seja, então, até metade dos pacientes que estão internados, eles apresentam algum tipo de traço e que dificulta muito o processo terapêutico, né? A gente vê muito isso no contexto de tratamento, o quanto que essas características precisam ser cuidadas, né? E aí já me permite falar já uma coisa que é bem importante, tratamento, né? Assim, Mari vai falar um pouquinho melhor lá na frente, mas o tratamento ele é multidisciplinar e é extremamente complexo. Não é uma medicação que vai resolver o problema, não é uma palavra que é dita, não é apenas a psicoterapia. Então, assim, é todo o contexto. Sem dúvidas, o padrão ouro é a psicoterapia de tratamento, mas é uma estrutura extremamente complexa e multidisciplinar, né? E esse dado aqui que chama muito atenção. 75% dos pacientes portadores do transtorno de personalidade borderline tem pelo menos uma tentativa de suicídio. Gente, então, assim, eu estou dizendo para vocês que a cada 10 pacientes, 7 a 8 tentam contra a própria vida. Então, assim, isso é muito sério. E desses que tentam, 10% de fato conseguem consumar, né, o processo do suicídio. Então, assim, é um tema que é de extrema importância e que mostra para a gente que a doença, o adoecimento psíquico, o transtorno mental mata. O transtorno mental é algo que precisa de cuidado e tem que ser levado a sério, tá bom? Tá, vamos lá. Isso aqui, marcos históricos. Aqui, fiquem tranquilos, eu trouxe ali alguns dados, mas é só a nível de curiosidade mesmo, tá? O papel da categorização. Por que é importante? A gente está categorizando, está falando assim, você tem depressão, você tem ansiedade,
transtorno bipolar, transtorno de personalidade borderline. Eu até brinco assim com os meus pacientes, eu falo que essa categorização, que é um fenômeno que vem acontecendo nas últimas décadas na psiquiatria, é mais importante para a gente, enquanto profissional, do que para o próprio paciente. Claro que é importante o paciente entender, compreender o que acontece com ele, até para que a gente possa fazer o processo de psicoeducação. Porém, é mais importante para a gente, por quê? Porque categorizar, por que esse fenômeno é importante e vem ganhando muita força nas últimas décadas? Porque categorizar é importante para que a gente possa escolher e definir a melhor estratégia terapêutica. Porque entender e compreender o que, de fato, saber fazer o diagnóstico adequado é fundamental para que a gente escolha o tratamento certo. Porque assim, um dos princípios da medicina, seja ele qual for o tratamento, é que o tratamento não cause um dano ao paciente. Então, assim, isso é muito importante, porque definir qual é o diagnóstico, definir, de fato, a categoria em que se enquadra o paciente é importante para a escolha do melhor tratamento. Isso vai impactar na melhor evolução, vai impactar em um melhor prognóstico e uma melhora da saúde global para o paciente. Então, é por isso que a categorização é tão importante. Por outro lado, é uma coisa que a gente fala, é uma linguagem que a gente utiliza muito no nosso programa, né, de transtorno de personalidade, é que a gente tenta fazer sempre o movimento de descolar o paciente do diagnóstico, tá? Porque isso é extremamente importante. A gente trata e olha, ok, a gente categoriza, entende que o paciente, existem características que precisam ser cuidadas, mas o paciente ele não é a doença. O paciente não é o transtorno em si. São características que são passíveis de mudança e que é isso que a gente vai buscar, e essa que é a grande meta do tratamento, para que o paciente possa ter uma vida mais autônoma, uma melhora da funcionalidade, uma melhora da qualidade de vida e a melhora dos níveis globais de felicidade, tá? Então, por isso que eu digo assim que é muito importante para a gente, mas não é porque a gente quer colocar um carimbo no paciente que tem OB, não é isso. Pelo contrário, o movimento é exatamente o inverso. Tá, e aí uma passada rápida ali, naquela tabela do lado, se vocês virem ali, ou seja, desde ali de 1890, que foram os primeiros relatos de termos que se relacionam a esse transtorno de personalidade, né? O primeiro termo utilizado é a eboidofrenia, que seria algo parecido com a herbefrenia, que seria uma forma de esquizofrenia mais grave. Esse seria algo assim que era esse termo, né, Eber se refere à adolescência, né? Porque era algo que já era observado em adolescentes, em adultos jovens. Perceba que durante algum tempo ela foi tido como um tipo de esquizofrenia, né? Naquele momento, onde a medicina estava ainda a medicina que se confundia, sobretudo a psiquiatria se confundia muito com a psicanálise, né? Porque foi o berço de onde começou a surgir essa definição do transtorno de personalidade, borderline. Posteriormente, utilizava-se o termo esquizofrenia ambulatorial, esquizofrenia pseudoneurótica, que aí já começa a ir para o campo das neuroses e aí começa já a colocar uma interface entre a esquizofrenia, entre a psicose e a neurose. E o CID-9, em 76, ou seja, ali um pouquinho antes, eu coloquei aquele marco da década de 50, porque foi o primeiro momento da história em que houve essa menção a algo que estava ali no limite da psicose e da neurose, né? Então, esse foi um marco muito importante. A partir desse momento, o primeiro uso do termo borderline, ainda atrelado à esquizofrenia, né, em 1976, até que em 92, no CID-10, né, utilizou o termo que está presente até hoje, né, que é o transtorno de personalidade emocionalmente instável, tipo borderline, e em 94, de fato, passou a ser o transtorno de personalidade borderline, que é o formato que a gente conhece hoje. Ou seja, mas perceba, né, o que eu falei logo no início da apresentação, não é moda, não é um termo que é coisa da cabeça, que é algo que é sério, que é estudado e que foi construído ao longo das últimas décadas, e que precisa ser dito, precisa ser conversado e levado a sério, tá? E aí, qual que é a concepção atual do termo, né? Por que esse termo borderline? É exatamente por isso. Porque o borderline é como se ele ficasse no limite entre a psicose e entre a neurose, né? Na leitura da psicanálise. De tal forma que, eventualmente, o paciente pode transitar. Ele fica no meio. Eventualmente, ele pode apresentar sintomas que são mais característicos de alterações de humor, ansiedade, compulsões e, eventualmente, em alguns momentos, sintomas que se assemelham a um quadro psicótico, né? Seja uma dissociação, seja um pensamento mais paranoide, uma questão mais persecutória. Então, daí vem o nome nesse borderline, porque ele fica ali no limite, transitando entre a neurose e a psicose. E a importância da contextualização
é mostrar para vocês, primeiro, é desmistificar, tá? É desestigmatizar também, importante, porque assim, foi uma evolução muito grande, né? Porque hoje a gente entende como algo uma questão da personalidade. Não tem a ver com esquizofrenia, tá? Não tem a ver com outra psicose, apesar dele ficar nesse tema. É um transtorno que é relacionado à estrutura de personalidade do paciente e não a uma questão psicótica. Então, por isso que é importante essa contextualização, para que vocês entendam a leitura que, de fato, é feita hoje, né, em relação a esse transtorno, né? E agora vamos lá. E o que é personalidade? Como eu falei, para a gente falar sobre transtorno de personalidade borderline, a gente tem que entender o que é personalidade. E a primeira informação que eu dou para vocês é que a personalidade é uma característica universal. A gente, muitas vezes, utiliza esse termo de forma equivocada. Ah, fulano tem uma personalidade forte, fulano tem uma personalidade fraca, como se a personalidade fosse uma característica daquela pessoa. Quando, na verdade, todos nós temos a personalidade. O que de fato é a personalidade? A personalidade nada mais é do que a forma como a gente se coloca no mundo, como a gente se relaciona com esse mundo, como a gente se relaciona com nós mesmos no meio desse mundo. E como é que é formada a personalidade? Para a gente falar da personalidade, a gente tem que falar de temperamento. E aí eu vou pular para aquele último ponto ali, que aí fica melhor até a explicação. Personalidade é igual ao temperamento versus, né, as histórias de vida que a gente vivencia, as nossas experiências de vida. Como assim? Vamos lá. O que é temperamento? Temperamento é uma característica inata, é uma característica genética, é uma característica biológica. A gente vai ver ali dois filhos, mesmo pai, mesma mãe, que ali com 1 ano de idade você claramente já percebe a diferença do comportamento deles. Um é mais agitado, o outro é mais quietinho, o outro é mais calado. Isso é temperamento, isso não é personalidade. A interação desse nosso temperamento com as nossas experiências de vida vai constituir ali, no final da adolescência e início da idade adulta, o que a gente, de fato, chama de personalidade. E quando que a personalidade pode ser um problema, né? Quando, na nossa história de vida, a gente, eventualmente, vivencia experiências traumáticas que podem gerar marcas e cicatrizes nessa nossa forma de se relacionar com o mundo, com o outro, nos trazendo, eventualmente, um sentimento de vazio crônico, um baixo limiar de frustração, uma impulsividade muito grande, uma dificuldade, um medo de abandono. Então, quando isso passa a acontecer, a personalidade passa a ser um problema. Eu trouxe ali só para exemplificar os tipos de temperamento, né? Então, o temperamento sanguíneo, o colérico, o melancólico. O sanguíneo é um temperamento mais otimista, mais enérgico, muito sociável. O colérico é um comportamento mais explosivo, incisivo. O melancólico, né, que é um comportamento mais sensível, mais introvertido, e o fleumático seria o equilíbrio de todos eles. Ou seja, isso a gente facilmente consegue identificar, né, numa criança. Porém, perceba como é complexo o tema, perceba como é complexa a nossa relação, a nossa construção da personalidade. Porque isso que é interessante. Por que eu usei a expressão experiências traumáticas? Porque o trauma, ele parte muitas vezes da vivência que aquela pessoa tem da experiência, ou seja, existem traumas que são óbvios, por exemplo, e é muito comum na história, um abuso sexual, uma agressão física, uma situação de abandono. Esse é um trauma óbvio que é fácil a gente identificar, mas perceba como a tarefa é bem desafiadora, porque muitas vezes é uma experiência que, por si só, não é um trauma. Eventualmente é uma fala, eventualmente foi uma leitura que aquela criança, que aquele adolescente fez de uma experiência. E isso pode ser elaborado como um trauma, tá? Então, nem sempre é tão óbvio assim, nem sempre é tão claro na história, apesar de situações de abuso físico, abuso sexual e abandono ser coisas bem comuns, ser situações bem comuns, né, no transtorno de personalidade borderline. Então, enfim, personalidade, ficou claro aqui que todos nós temos, mas que, eventualmente, essas experiências traumáticas, né, vão gerar esses traços que vão constituir e enquadrar a gente, né, no que a gente chama de transtorno de personalidade borderline. Certo. E aqui falar agora um pouquinho desse padrão de desregulação. Eu acho que essa é a melhor palavra para definir o quadro clínico do paciente com transtorno de personalidade borderline. É a desregulação, tanto a desregulação emocional, a desregulação interpessoal, a comportamental e a cognitiva. Ou seja, percebam que é um padrão comportamental desregulado. E eu vou falar um pouquinho de cada um desses, né? Primeiro, emocional. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um comportamento instável, marcado pela instabilidade,
uma reatividade barra impulsividade, e o contágio emocional. Isso é interessante, essa questão do contágio emocional, né? Um paciente que ele é facilmente atravessado pelas emoções do outro, né? Seja ela uma emoção difícil, uma tristeza, um choro, como também um contágio, uma raiva, um senso de injustiça muito grande. Então, são pacientes que é como se eles tivessem um pouco uma dificuldade de colocar uma barreira sobre aquilo que ele sente e é experienciado no ambiente. Então, são pacientes que se contaminam com a experiência e emoção, né, do outro. É um padrão reativo, né, impulsividade, que, inclusive, é um padrão de comportamento impulsivo que expõe o paciente a uma série de riscos, né, a gente vai ver ali logo em seguida. E o padrão instável, que é a característica base, né, instabilidade tanto emocional, como nas relações, como na vida como um todo. Aí vem o seguinte, a desregulação emocional, que é o medo do abandono e relações conflituosas. Assim, a gente usa muita expressão que é muito aquele padrão de relação 880, sabe? Ou você ama a pessoa, é a melhor pessoa do mundo, ou você odeia aquela pessoa com todas as suas forças. Inclusive, isso acontece com a mesma pessoa, né? No começo assim, de uma relação, aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo, aquela pessoa incrível, maravilhosa, mas que por algum deslize, eventualmente por uma frustração que é experienciada pelo paciente, ele acaba sendo a pessoa mais terrível, vira um inimigo mortal. Então, tem esse padrão de relações muito intensas e conflituosas. O medo do abandono, é curioso essa característica, porque eventualmente uma reprodução, né, de situações de abandono, eventualmente pelos pais. E isso é importante colocar 2 pontos, que esse abandono, muitas vezes, é um abandono afetivo, não é um abandono físico, necessariamente. Muitas vezes são pais, mães, que estiveram ali o tempo todo, né, ali com os filhos, mas eventualmente não tem um tempo de qualidade, não tem uma afetividade grande, eventualmente trabalhava demais, eventualmente se tornou muito ausente. Então, a gente fala muito mais nessa linguagem do abandono afetivo do que do abandono físico propriamente dito. E o medo de abandono é curioso porque esse é um dos maiores medos do paciente com transtorno de personalidade, borderline. Ele tem tanto medo de ser abandonado, porém, o padrão de comportamento dele eventualmente torna tão difícil a convivência com outras pessoas ali ao redor, que elas, no final das contas, acabam abandonando e reforçando aquela crença, aquele medo que ela tem. Então, perceba, né, como é desafiador isso. E esse é um processo que, diga-se de passagem, acontece na maior parte do tempo no campo da inconsciência. Não é algo consciente que a pessoa faz, né? É um padrão de comportamento que, enfim, acaba prejudicando muitas relações, mas que, de alguma forma, reforça aquele medo que ela tem e as pessoas acabam, de alguma forma, abandonando, né, o paciente. E aí a desregulação comportamental, né? Que aí o principal deles é o comportamento autolesivo, que ele vai desde uma automutilação até passando por uma exposição a situações perigosas, né? Dirigir em altas velocidades, dirigir alcoolizado, se expor e ter uma tendência, uma inclinação a buscar atividades de risco, como atividades em altura, paraquedismo, até mesmo, e em último caso, né, a tentativa de suicídio e o suicídio consumado. É interessante que, muitas vezes, esse comportamento autolesivo, né, a própria automutilação, ele parte de um lugar que, muitas vezes, por uma dificuldade em lidar com uma dor emocional, né, com um desafio psíquico muito grande, o paciente, muitas vezes, canaliza para o corpo, né, a dor física, como uma forma de fugir, daquela de se desvencilhar daquela dor emocional que, de alguma forma, ele não consegue dar conta. Então, esse comportamento autolesivo é bem importante. E é interessante que ele também, muitas vezes, ele não é óbvio. Por exemplo, o que é clássico, né, que a gente ouve muito falar, é a utilização de lâminas, por exemplo, para se machucar. Porém, essa automutilação pode ser através de cigarro, ou, muitas vezes, atividades que geram dor, mas que não parecem, no primeiro momento, que é um comportamento autolesivo, como, por exemplo, a realização de tatuagens. E é um paciente que faz muita tatuagem, né? E como uma forma de sentir dor por aquilo, só que, de alguma forma, fica parecendo que é só um gosto mesmo pela tatuagem e não um comportamento mesmo para se machucar. A utilização de piercings em excesso. Então, tudo isso aí é bem importante para a gente ficar atento, né, nesse cuidado. E, por fim, a desregulação cognitiva, que é basicamente a dissociação. Que a dissociação é uma experiência em que há uma desconexão por conta de uma emoção forte vivenciada, uma desconexão do paciente com o momento presente, né, com o lugar que ele está ali naquele momento, e pensamentos paranoides, né, que é um comportamento bem comum e presente. E aí percebam que por que eu fiz esse desenho, né, esse círculo aí? Porque uma coisa influencia na outra, tá?
Eventualmente é uma impulsividade, vai levar a um relacionamento mais conflituoso, que acaba terminando, e por uma frustração acaba se machucando, e leva o comportamento paranoide, desconfiado, vai gerar relações conflituosas. Enfim, então percebam que uma coisa influencia a outra. Então, na verdade, é um processo que ele não acontece nem em fases, nem em etapas, né? Eles podem acontecer todos ao mesmo tempo. E o desafio da gente é poder identificar quais são esses pontos, né, que precisam de mais atenção, de mais trabalho. Por isso que eu sempre digo, o tratamento ele é sempre individualizado. Você sempre tem que olhar para a individualidade, para o indivíduo, para a história de vida, para os pontos que precisam ser cuidados e melhorados, né? E agora, principais diagnósticos diferenciais, né? Esse aqui é um ponto que é bem importante e fundamental. Eu não sei se você alguém já leu Alice no País das Maravilhas? Já leu, né? Então, pronto, você conhece. Tem um momento de Alice, que quando ela está no País das Maravilhas, que ela conversa com o gato, e ela pergunta ao gato, né, para onde é que ela vai. Aí o gato pergunta, né, para onde é que você quer ir? Ela fala, não sei. Aí o gato responde, né, quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é extremamente importante que você consiga fazer o diagnóstico adequado, né, para que você possa escolher o tratamento adequado, para que você possa escolher um tratamento que vai ajudar, de alguma forma, na evolução e no bom prognóstico do paciente. Os principais diagnósticos diferenciais, eu trouxe aqui de uma forma bem pontual mesmo, que é o transtorno por uso de substâncias, e eu coloquei aqui embaixo quais são as principais características que diferenciam, né, esse transtorno aqui do transtorno de personalidade borderline. O transtorno por uso de substâncias, né, quando ele é secundário ao transtorno de personalidade, a desregulação emocional, todo esse processo que eu acabei de falar, eles antecedem, né, todo esse padrão comportamental ele antecede o momento do abuso, né, da substância. Quando a gente fala do transtorno depressivo maior, diferente do transtorno de personalidade borderline, que é uma oscilação grande do humor, o rebaixamento de humor é mais persistente, ele dura mais tempo. Eu vou falar aqui no próximo slide, que vai ficar mais claro isso em relação ao transtorno o bipolar. É um quadro mais arrastado, né, um transtorno depressivo. E a esquizofrenia, né, é diferente, assim, para você fazer essa diferenciação. Há um comprometimento afetivo e cognitivo muito maior no caso da esquizofrenia, assim como, na verdade, que é o prejuízo de delírios e alucinações, esse segundo ponto. Tá? Então, essas são as principais diferenciações. Mas o mais importante, que gera mais confusão, é esse aqui, por isso que eu fiz um slide separado, é o transtorno bipolar do humor. Por que isso acontece? O primeiro ponto é porque há uma visão equivocada e generalizada, que quantas vezes a gente já não ouviu falar, fulano é bipolar, né? Acorda de um jeito, dorme de outro, né? E por conta dessa disseminação, dessa forma de caracterizar um ponto, isso gera uma confusão muito grande. Mas quais são as principais diferenças do transtorno bipolar do humor para o transtorno de personalidade borderline? Primeiro, que quando a gente fala, como o próprio nome diz, do transtorno bipolar do humor, é uma questão do humor. É algo que não está relacionado com o traço, com o jeito da pessoa se relacionar com o mundo. É algo pontual. É uma alteração que acontece em um momento da vida da pessoa. E o transtorno de personalidade é uma questão da personalidade. No caso do transtorno depressivo, ele não tem alteração do eu. Já no transtorno bipolar, há uma alteração muito grande, marcante da autoimagem, né, do senso de identidade desse indivíduo, né? As alterações do humor são mais persistentes. Isso aqui é uma das coisas que mais ajuda a diferenciar. Por exemplo, aqui, a alteração se dá em semanas ou meses no caso do transtorno bipolar. A alteração de humor do transtorno de personalidade borderline, ele acontece em minutos, segundos, eventualmente. É muito rápido, né? E, geralmente, ele parte a partir de uma causa específica, que é o que a gente coloca ali. A alteração do humor do transtorno de personalidade do bipolar, ele leva mais tempo, né? Então, assim, é como se o paciente pode levar semanas e meses em um padrão de mania, que seria essa aceleração, essa euforia. Eventualmente, eu sempre digo como se fossem 3 fases, né? Apesar de ser bipolar. É uma fase de normalidade do indivíduo, uma fase de mania, que pode durar meses ou semanas, ou seja, não é alteração por conta de uma frustração ali rápida, imediata, e uma outra fase que é caracterizada pela depressão, que também pode durar esse mesmo período. Então, isso é uma das principais características que ajuda a gente a diferenciar esse diagnóstico. Tá? E aí, finalizando, aqui esse bate-papo de hoje, eu trouxe essa imagem belíssima aqui do nosso internamento, porque eu acho que isso representa muito mesmo, assim, um segredo para lidar, que não é tão segredo assim, mas para lidar com esses desafios, né? Que é um trabalho em equipe
em união, individualizando e multidisciplinado o tratamento, né? Eu faço parte do programa, né, de transtorno de personalidade, e lá no programa a gente tem esse cuidado de, além de individualizar, ter um olhar complementar, porque são 2 psiquiatras, são 2 psicólogos e um arteterapeuta, e a gente busca abordar, identificar primeiro qual é o ponto que mais precisa de cuidado daquele paciente, e a partir desse olhar multidisciplinar, fazer as intervenções necessárias para que a gente possa, de fato, melhorar aquele ponto específico. Então, assim, apesar dessas características, o tratamento ele é sempre muito individualizado, né? E a gente vai tratar, vai olhar, a gente tem um grupo de controle de impulsos, a gente cuida também das relações, né, familiares, que, como a gente viu aqui, é um ponto extremamente importante. A gente sempre fala assim que a família ela precisa fazer parte do processo terapêutico, não faz sentido a gente ter só olhar para o paciente e desconsiderar a família. Então, é um ponto que é extremamente importante, e ela está inserida também, então a gente tem esse cuidado, esse olhar. Enfim, né? Então, assim, isso é a mensagem que eu quero deixar para vocês, que o transtorno de personalidade borderline é algo sério, que precisa de cuidado e de atenção, e de um acompanhamento multidisciplinar e profissional, tá bom? Obrigado.